Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje, iniciando os trabalhos na parte da manhã no simpósio. Ontem nós tivemos um dia bem cheio, com bastante atividades, com temas bem distintos sendo apresentados, que geraram bastante debates, foi muito interessante. Recebido por conta desse livro várias premiações, né? E que são premiações internacionais. E foi muito interessante, a gente teve temas bem distintos e bastante participação. Hoje nós começamos, então, com a apresentação, vou pegar minha colinha aqui para não falar nenhuma bobagem. Nós temos a apresentação do professor né? Ele está aqui, ele vai falar um pouco em português, a gente estava conversando antes, e depois vai passar para o inglês. O professor ele é doutor em economia pela Munich Graduate School of Economics e ele atualmente leciona, trabalha na Darmstadt Business School e os temas de pesquisa dele incluem, entre outros, a gente conversou um pouco antes do início do evento, né? Mas macroeconomia, pragmatismo keynesiano, mercados financeiros, instituições financeiras, né? Bancos centrais, economia social e política, né? E mais outros interesses sobre os quais ele vai conseguir abordar hoje para a gente. E como debatedora, nós temos a professora Caroline Klein, né, que vem da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, campus Erechim, e tem uma formação, passou aqui pelo Unicinos também, né, na área da história. Isso. Né, e os temas de pesquisa, que são bem variados, né, eu vi que tem bastante temas diferentes, assim, que foram mudando, né, mas tem várias publicações na área de cooperativas de produtos orgânicos, de cadeias curtas de produção, né? E duas linhas de pesquisa atuais, assim, que são de conservação de documentos históricos, né? Que eu sou museóloga também, sim, então trabalho com isso. Tem a formação na história e na museologia, né? E a coordenação do laboratório de história oral, certo? Sim. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E desejo, então, um ótimo evento a todas e a todos. E passo a palavra agora, sem mais delongas, ao professor Uli. Sim, muito obrigado. Um bom dia da Alemanha. Aqui já é boa tarde. Tenho muito respeito, porque eu não sou um representante da filosofia, um professor da filosofia. Agora tenho uma sala de gente que sabe muito melhor das coisas, provavelmente, do materialismo, neomaterialismo, e também da filosofia da política que vou usar. E, além disso, eu falo um portunhol horrível, não? Meu português é meio complicado, por isso eu vou misturar português e inglês. Eu vou começar com umas ideias em português, e depois mais e mais usar usar slides e palavras inglesas para expressar as ideias que tenho. Eu não tenho respostas, eu tenho perguntas para vocês. Eu preciso a sua ajuda com uns problemas que aconteceram, o que eu encontrei nas minhas pesquisas econômicas sobre o financiamento da transformação ecológica, sobre questões da economia do financiamento, da transformação socioecológica. E por isso eu gostaria de ter uma discussão, e por isso Carolina e eu nós decidimos de não fazer uma grande apresentação até o fim, mas vamos fazer uma primeira parte para mostrar que são do nosso lado os problemas, os temas, e depois desse momento já vamos perguntar se vocês têm perguntas, ideias, pontos de discussão. E se depois ainda tem tempo, eu posso falar um pouco mais em detalhes sobre a minha leitura do neomaterialismo e a minha leitura sobre a questão do pluralismo na transformação socioecológica.
Primeira pergunta, vocês me podem entender? O som tá bom assim? Sim. Tá ótimo. Sim? Tá ótimo. E vocês podem ver a apresentação também? Sim. 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 Tem assim uma apresentação e diz que surviving or politicizing in the ruins of the Capitalocene. You can read this. Is that okay? Yeah, it's okay. Okay. Now I switch to the first slide, and you just tell me, do you see the next slide which says agenda? Yeah. Yes. Perfect. So this is the plan. Isso é o plano. Eu vou começar falando sobre as ideias principais que temos, as questões principais, porque são mais questões. E já depois dessa primeira parte, Caroline vai intervenir um pouco falando sobre liberalismo, neoliberalismo, porque isso é uma questão importante para nós aqui. Que papel é o papel do liberalismo nessa situação de crise, de policrise que temos, não? E depois já temos uma discussão primeira, eu acho, e se tiver tempo, temos pontos 2, 3, 4, 5. Mas só isso é a ideia da apresentação. Eu quero começar com uma discussão das coisas que estou fazendo com o meu time aqui na Alemanha, no nosso instituto, que se chama Centro da Economia Política Sustentável, mais ou menos. Eu quero mostrar a vocês 3 projetos que estamos fazendo aqui, 3 projetos sobre as finanças e não somente as finanças, também a organização dessa transformação. Para mostrar a vocês que problema que são os problemas filosóficos que eu tenho, não? Agora aqui o primeiro projeto que tenho, isso é um projeto que se chama em inglês Climate Finance Society, a Sociedade de Financiamento do Clima. É um projeto de 4 universidades, aqui tem uma parte pequena do time, é financiado por o Ministério de Pesquisas na Alemanha, e a questão é simples. Que tipo de sociedade precisamos para financiar essa transformação fundamental da nossa economia? E não é um projeto econômico, é mais um projeto sociológico e das ciências políticas. Que fazemos é nós tentamos de ver como conflitos, não? Como conflitos entre atores diferentes nessa área de financiamento da política do clima, como esses conflitos podem ser resolvidos. E agora acontecem 2 coisas que são importantes para a discussão mais tarde. Tem 2 tipos de conflitos que nem está na sala quando essa gente se encontra. Por exemplo, o que estamos fazendo, você pode ver essa fotografia em cima, ao lado direito. Nós fazemos muitos workshops com representantes da prática do financiamento. E é muito claro que um problema fundamental é que tem assim um antagonismo muito forte nesse mundo do financiamento, que tem essa questão grande, quem vai pagar? Não? Financiamento significa pagar. Quem vai pagar para tudo isso? Mas ninguém quer falar sobre essa questão. Porque essa questão, quem vai pagar, cria um conflito grande, não? Um conflito sobre, muitas vezes, entre pessoal que tem muita riqueza e que não tem riqueza, que tem assim, dinheiro que não tem dinheiro. E esse conflito distributivo, que é fundamental, não é presente nas discussões sobre o financiamento do clima, nesses workshops que fazemos. Isso é um problema. E o problema, numa maneira, se eu posso traduzir esse problema
na língua das teorias políticas, é que não tem suficientemente conflitos no sistema político. Então, precisamos mais conflitos, precisamos mais discussões conflituais no sistema. Isso é uma coisa que observamos. A outra coisa que observamos é que na situação em que tem dinheiro, que tem financiamento, esse financiamento não chega nos lugares, não faça as coisas que tem que fazer. E não chega na terra, não chega nas redes da vida. Tem bastante dinheiro nessa área de financiamento sustentável, mas esse dinheiro não chega nas redes da vida, não? Para que chegar, necessita bastante colaboração. Por isso fazemos esses workshops com o pessoal para assegurar a cooperação entre eles. Mas essa cooperação muitas vezes não funciona porque falta algum grupo de atores no quarto, e agora talvez fica muito estranho, falta natureza, faltam os sistemas, os atores nas sistemas ecológicos, e por isso essa colaboração não pode funcionar. Então temos duas coisas aqui, temos uma falta de conflito e uma falta de cooperação ao mesmo tempo. E essa falta de cooperação é uma cooperação entre seres humanos, a um lado, e entre outros atores que não são seres humanos, ao outro lado. Então, tem essa falta de cooperação e tem essa falta de conflito. E agora já estamos onde eu quero estar. Essa falta de cooperação é uma falta que está presente numa literatura que diz a situação que encontramos aqui, uma situação em que temos que aprender a sobreviver nas ruínas do capitalismo. E essa sobrevivência nas ruínas do capitalismo significa que temos que cooperar muito entre seres humanos e entre seres humanos e outros seres. Isso é uma coisa que é importante. Então, precisamos mais cooperação, precisamos mais pluralidade, precisamos para sobreviver. Então, isso é o tema da sobrevivência. Ao outro lado, temos uma falta de política verdadeira, uma falta de conflitos. Então, isso significa que temos que politizar mais. Ok? E essas duas coisas que têm uma tensão, tension em inglês, essas duas coisas são muito importantes, e por falta dessas duas coisas, o financiamento das políticas de clima não funciona. Okay? Observamos coisas similares num outro projeto muito grande que temos. Nesse projeto, é mais econômico esse projeto, e isso é o time que faz o trabalho aqui, e isso é sobre a tributação baseada na riqueza. Vocês sabem que agora automaticamente muda, mas talvez não é mal que muda. Vocês provavelmente sabem que Lula, o presidente do Brasil, ele tem essa ideia que precisa uma tributação para os ricos, não? E nesse projeto a gente estuda modelos diferentes que querem usar essa tributação para os objetivos ecológicos. Isso é uma coisa importante para você saber, que nesse projeto começamos muitas vezes com ilustrações como essa aqui. Okay? Aqui vocês podem ver que tem um conflito fundamental. Mais uma vez, estamos aqui num conflito. Um conflito fundamental
que faz necessário politizar esse assunto da transformação socioecológica. Vocês podem ver, por exemplo, aqui nas barras vermelhas, the red bars in English, as perdas relativas são distribuídos de uma maneira que os 50% mais pobres da distribuição da riqueza no mundo vai sofrer muito do clima. 75% das perdas vão ser com os pobres. E os ricos não vão perder quase nada da riqueza que têm nessa mudança climática. Por que não? Porque eles podem se proteger, não? Ao contrário, se olharmos na questão quem causa a mudança climática, vocês podem ver os 50% mais pobres não causam nenhuma coisa, não? Porque eles não vão no avião, eles não gastam muitos recursos ecológicos na vida que têm. Enquanto os ricos, os 10% mais ricos, eles causam 48% das emissões, por exemplo. E, finalmente, a coisa azul que vocês podem ver aqui é assim que os pobres não têm condição para financiar a mudança climática, mas os ricos têm. Então, tem um conflito grande. Eles que vão perder das problemas ecológicos são os pobres, os outros são os ricos, não? Não, eu sou economista, eu posso ver isso de uma maneira neutral, mas no sistema político, isso cria um problema. Não, porque esse conflito está presente, mas não é presente na discussão política. Então, quando a gente agora tem propostas sobre como usar a tributação para fazer as coisas ecológicas, para fazer políticas ecológicas, ninguém quer falar conosco, porque não tem essa ideia que conflito é importante. Então, tem que politizar esse discurso. Ao outro lado, tem essa mesma coisa de sobrevivência, porque bastante dinheiro só precisamos na Alemanha já para viver com essa mudança climática, para adaptar. E nessa adaptação, mais uma vez, precisamos toda essa cooperação, essa sobrevivência, cooperando com outros seres humanos e na natureza. E aí temos, mais uma vez, esse conflito entre politizar o discurso, porque o conflito está tão importante, porque tem esses conflitos, e não temos suficientemente conflito nas discussões políticas que tem, e, ao mesmo momento, tem que sobreviver. E essa sobrevivência precisa cooperação. Talvez no programa da conferência fala muito sobre o antropoceno, não? Nos nossos projetos, uma coisa que encontramos é que essa palavra de antropoceno é um pouco complicada, causa problemas, porque não é antropos, não é o ser humano, não é a humanidade que causa os problemas, e não é a humanidade que vai sofrer dos problemas. São classes de pessoas em circunstâncias históricas concretas que moldam a Terra. Então, essa palavra do antropoceno é um pouco errado, não? Porque não é o antropos, não é o ser humano que faz isso generalmente. Temos que distinguir entre grupos diferentes. E por isso, talvez uma coisa que podemos dizer, e por isso no título, temos que falar do capitaloceno, quando falamos sobre os problemas de financiamento da transformação socioecológica. Uma maneira diferente de explicar isso é
como usam aqui na Alemanha, por exemplo, ou também em outros lugares, essa palavra de transformação, que está usado muito, a transformação social, ecológica. Eu trabalhei bastante sobre o que significa falar da transformação. Um problema grande é que, normalmente, quando pessoas usam essa palavra transformação, nem sabem que tem uma pessoa como Polanyi, que é o padrinho da palavra, e que diz que transformação tem, no capitalismo sempre significa que o papel dos mercados em relação com outros sistemas sociais tem que mudar, não? Mas muitas vezes transformação, que é uma palavra que só se pode ser entendido em diferença com modernização, porque modernização é o contrário da transformação, mas a gente fala sobre transformação assim como seria modernização. Em que todo sistema social pode ter a sua própria lógica. Mas não é assim. Precisa, para transformação, precisa, para falar sobre transformação sociológica, precisa o conflito, porque distribuição é muito importante. Esse conflito entre sobreviver e politizar é muito presente nos discursos em que estamos. Por exemplo, aqui tem uma discussão, você pode ver a minha pessoa no meio e tem esse homem à minha direita. Ele é ele é o representante mais importante da teoria do pós-crescimento. Então, ele tem essa ideia que somente vamos é Nico Pech, seu nome. É uma pessoa famosa na Alemanha. E ele é um representante do movimento post-growth. E tem muitos acadêmicos na Alemanha que fazem esse post-growth, que tem esse narrativo de temos que terminar o crescimento. Coisa interessante, esse movimento é muito sobre sobreviver. Até que nesse pódio que tinha aqui, tinha uma luta grande entre ele e meu, porque eu disse, não, tem que politizar, e ele disse, não, tem que sobreviver. Então, eu estou com ele, que essa sobrevivência nas ruínas do capitalismo, eu vou explicar um momento quem é o originador dessa palavra, que nesse movimento sobrevivência é importante, mas eu também encontro muitas coisas que precisam não a cooperação da sobrevivência, mas o conflito da politização do problema. Então, tem um narrativo político, political narrative, em que a transformação tem de ser concebida com referência à sua economia política e ecologia política, em que a distribuição é fundamental, e tem um narrativo post-growth, um narrativo de sobrevivência. E esses dois narrativos têm assim uma tensão. Eu vou explicar num segundo essa tensão. Então, vamos falar um pouco o que significa politizar uma coisa. Okay? O que significa politizar uma coisa? Aqui tem uma coisa complicada, mas a racionalidade política não é uma racionalidade que não é sobre discurso, que não é sobre fazer coisas boas no mundo. A racionalidade política própria é uma racionalidade da luta. Não? Num sistema democrático, isso é o que vocês podem ver aqui, tem que combinar três coisas. Tem que combinar politics, então um sistema em que tem discurso, ao lado da esquerda, tem que com policy, que é uma coisa que é sobre resolver problemas, não? E com a racionalidade política verdadeira, que é o antagonismo que está presente.
E agora, a coisa que encontramos é que falta esse lado direito, embaixo, esse lado antagonístico, que cria momentos de fundamento de uma comunidade, um movimento político, e que tem que integrar não só a racionalidade liberal do discurso, mas também passions, em inglês, não sei, passão, eu acho. E o representante mais importante disso, os representantes são Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. E Chantal Mouffe, vocês não podem ver agora aqui, ela escreveu um livro que diz o problema do movimento ecológico é que não nunca chegaram nesse momento em que tem assim essa paixão, essa paixão, né? Agora o português fica bastante problemático. Então, isso significa politizar no momento. Criar, assim, um movimento forte que começa com esse antagonismo. Então, se o representante do lado político é Chantal Mouffe e Ernesto Laclau, o representante de sobreviver é essa pessoa que vocês podem ver aqui, Anna Tsing. E Anna Tsing é um antropológico, e ela escreveu esse livro muito, muito bonito sobre cogumelos, The Mushroom at the End of the World. Se você não conhece, você tem que ler, é um livro muito, muito, muito importante para todos nós. E ela era a pessoa que disse, não, esse momento é um momento em que temos que aprender a sobreviver nas ruínas do capitalismo. E tem assim um papel muito interessante que eu gosto muito de essas 4 pessoas, Bruno Latour, Isabel Stengers, Anna Tsing e Nils Buban. E eles discutem como podem combinar uma análise do capitalismo com essa ideia de sobreviver. E uma coisa que temos que aprender nessa perspectiva neomaterialista é essa cooperação nova entre seres humanos e entidades que não são seres humanos. Aqui umas frases de Anna Tsing. Se a sobrevivência envolve sempre os outros, está também necessariamente sujeito à indeterminação das transformações do eu e dos outros. Então, nós transformamos os outros e também nós. Nós mudamos através da nossa cooperação, tanto dentro como entre espécies. O que é importante para a vida na Terra acontece nestas transformações, não nas árvores de decisão dos indivíduos autônomos. Então, o que você pode ver aqui na última frase aqui, é que esses indivíduos autônomos são um problema, não? E esses indivíduos formam parte da teoria liberal da política. Não importa, são o ingrediente mais importante lá. Então, por isso temos que falar sobre o liberalismo um pouco. Então, aqui tem um representante que tenta de combinar as duas, sobreviver e politizar. Ele escreveu um livro muito importante, Bruno Latour, esse nome, ele morreu 3 anos atrás, e ele disse que precisamos uma nova classe ecológica, ok? E faz sentido de escutar um pouco o que está dizendo esse Bruno Latour. Um elemento importante da sua teoria é o território. Porque o território
tem essas redes da vida e os seres humanos combinados, não? E aqui tem assim uma entrevista com ele e a questão é então tudo tenta estar ancorado em um solo, em um território. E ele disse como resposta: precisamos encontrar uma resposta para a pergunta feita pelos socialistas no século XIX, mas de uma maneira diferente. Como o princípio da justiça pode ser mantido em uma situação completamente nova. Naquela época, era o surgimento de uma indústria baseada no carvão e na urbanização. Hoje, o novo regime climático. Como podemos inventar um programa que faça justiça a essa nova situação? Agora, nós podemos investir um pouco mais nessas ideias de Latour, porque é a primeira vez em que essa ideia de politizar, criar uma nova classe ecológica, é combinado com essa ideia materialista que temos que cooperar de uma maneira completamente para sobreviver, ok? Mais assim um quote, mais no lado direito, em cada luta de classe é necessário definir qual o território que foi apropriado, qual é o território a defender contra quem. E aí você pode ver, aqui já tem esse conflito, esse antagonismo. A questão climática está no centro de uma guerra, ele disse, geopolítica mundial. E, na verdade, tem bastante guerra no momento. Estamos, de fato, a viver uma guerra de classes geossociais. Mas agora vem o problema. As classes que desempenham aqui um papel não estão claramente definidas. E isso é, na minha opinião, um problema que filosófico. Como podem definir essas classes? Porque, como Latour usa esse termo de classe, é também uma coisa de classificar, ok? Então, é uma coisa muito prática, num lado, mas é também uma coisa bastante teórica, de classificar nessa maneira nova, não? Então, eu vou terminar e dar para a Carolina em 2 ou 3 minutos, mas deixa-me dizer uma coisa. Esses problemas que encontramos nas nossas pesquisas sobre o financiamento da transformação socioecológica, esses problemas são problemas que podemos descrever como uma crise do liberalismo. Vocês podem usar o antropocene, o capitolocene, ou outras palavras que querem descrever isso. E todos esses conceitos chegam no momento em que é claro que essa ideia da autonomia individual é um problema para nós outros, quando queremos resolver esse problema. Talvez vocês sabem desse livro de Pierre Charbonnier, que muita gente acha que é muito importante, aqui na Europa, pelo menos, não sei no Brasil, é uma crítica do liberalismo, mas no fim quer criar um liberalismo novo, numa maneira, não? Agora eu vou mudar para inglês para finalizar os pontos antes de dar a palavra a Carolina. Então, now it's not only individual autonomy, which is a problem for liberalism in this situation of the Anthropocene or the Capitalocene. It's not only that in its economic variance, liberalism is a lot about having enough growth to let everybody become more and more this autonomous individual. No, it's also in the non-economic elements of liberalism that we confront a lot of problems when we really want to think about a resolution of the problems. For example, it's the strong reliance on discursive practices. And these discursive practices reach a limit in this new situation of the Anthropocene or the Capitalocene. To speak with another important French philosopher, Alain Badiou,
Liberalism is about giving sense to things, okay? It's about common sense, about sense, whereas we perhaps should talk a little bit more about truth, which is a philosophical concept, and about procedures to uncover truth. Liberalism is a lot about consensus. You see the word sense in there. But the current situation is more about disruption, and liberalism doesn't like disruption because there is a certain idea of progress behind liberalism. Now the question is what follows from this crisis of liberalism? What kind of interesting questions follow from it? In my view, when I look at my research in the area of finance, the first thing that comes to my mind is that I always come to this point where I think we have to politicize more, in the sense of Laclau and Mouffe. Okay, the current discourse, the current attempts to resolve the problems are too discursive, too human-centric. So we need to politicize. But if you read Chantal Mouffe and her book about how to do this, about how to create a green revolution or something, what becomes very clear is she has a lot of problems to translate this into a world in which we cannot think about things in this human-centric fashion anymore. Also, Mouffe is too discursive in some way. So we need politicization in the sense of Laclau and Mouffe, but this politicization reaches its limits, okay? Reaches its limits because it is not material enough. It's too discursive. Now, on the other hand, we need survival, a la Anat Singh. We need this. We need to think about how to survive in the ruins of capitalism. But if we start doing this, we are so much in this area of collaboration, and we are so much trying to sense in what situation we are, so much becoming parts of these ecosystems, that it's very difficult to imagine this revolutionary moment that Laclau and Mouffe emphasize, and that is somehow necessary. Now, we have a synthesis of the two, Latour, but probably he died too early to really explain what this means, this synthesis between the idea of survival in Singh and the idea of politicization in Laclau and Mouffe. It lacks complete concretization, which is why many people don't like this book about the ecological classes I talked about. We can summarize this in a couple of more concrete problems that we face. There are a lot of blind spots that emerge at this juncture of politicization and survival. We could also see a lot of contradictions, or as I said before, tensions between this idea of politicization and survival. One is that politicization requires a lot of human subjectivity. Okay, politics, if there's something human, it's probably politics, no, or the political rationality. And at the same time, we need to overcome this kind of human-centric and human subjectivity in some way. So this is a big tension that emerges if you think about our task as a task of survival or about the task of politicization. And in this situation, this emergence of a class consciousness is really, really difficult. So, for example, in our research, we try to do research with people that will suffer a lot from climate change, but they do not feel like an ecological class at all because they don't see these ecosystems in a way. They look at their human situation, which is understandable because they are poor, but they don't see themselves related anymore with the ecosystems, with the meshworks of life or and this is a big problem where, again, tension emerges. Laclau and Mouffe is about populism, but surviving in the ruins of capitalism requires a lot of natural sciences too, no? So this is kind of also difficult to create this kind of passion that Laclau and Mouffe believe is part of politics. There is a certain tension between the kind of class consciousness we need and cultures that we could build on. I will come to this perhaps in the final discussion.
make it very concrete, what we observe very often is in people that really think about the socio-ecological transformation, there's a lot of sympathy for indigenous communities because they seem to be able to be political and material at the same time. But in the end, because of very liberal conceptions of rationality, this sympathy for indigenous communities is very superficial and hypocritical. Nobody is willing to give up certain liberal conceptions of rationality to really make something concrete out of the sympathy. I tried to summarize this complicated thoughts by a picture. Okay, you see, there was an arrow by the architects that built this bridge here. The two sides don't find to each other. Okay, and I think this is what my problem is after having done a lot of research on financing the transformation. We come to this kind of river, which is the Anthropocene or the Capitalocene, and we want to at least build a bridge over it so that we can look on this river from the top, okay, that we can look down from this bridge. To build a good bridge, you have to come from one side, which is the side of politicization, because the conflicts of this transformation, the distributional conflicts are so pronounced that only a lot of conflict can make us really find good solutions. So one part of the bridge comes from the politicization side, from the conflict side, from the distributional problems, and this is important to build this part of the bridge. The other part comes from the survival side, the side of cooperation that we need to survive in the ruins of capitalism. And these two parts of the bridge do not find a meeting point, okay? And I'm, as an economist, I'm not intelligent enough to now find a construction to be the architect that resolves this problem. Okay, that from this situation that I find, build something very intelligent that brings these two parts together. And I think that's your task as philosophers to be the architects of a combination of these two parts of the bridges. Now, one thing, and now I really come to an end. One thing that we have to understand is that one part of this bridge. One part of this bridge is new again, and that's the materialism part. So in the old times, this part of pluralism, this political part, was built on the other side through liberalism by just ignoring materialist problems. Okay. So liberalism was a way to complete this bridge by just not looking at the other side of survival, of saying survival is not necessary, survival is a given fact. So if we want to build this bridge, I think one thing is pretty sure, we have to have a critical distance to liberal thought. But on the other hand, and now comes Caroline, we cannot throw liberalism out of the window too quickly because we are all somehow liberal, no? We value liberalism a lot. Liberalism has achieved a lot in our world. So before we really become more concrete in terms of how to replace this liberalist part of the bridge through something else, to something neo-materialist, we need to take a closer look at liberalism. And that's Caroline's task in the next couple of minutes. Ok, bom. Obrigada, Uli, pela primeira parte. Acho que é bem interessante, assim, ver essa perspectiva de Europa, né? Eu fui ex-aluna aqui do mestrado no doutorado de História, né? Aí hoje eu atuo na Universidade Federal da Fronteira Sul, atuo no curso de História também, e uma parte do doutorado eu fiz na Alemanha sob orientação do professor Uli, né? A pesquisa em história, ela é um pouco diferente, assim, das demais ciências, porque a gente é muito atrelado à questão das fontes, né? Então, que são documentos, entrevistas, ou através da história oral, né? E aí, a partir dessas fontes, a gente constrói o que a gente chama da narrativa do passado,
Então, no caso da minha... parte da minha pesquisa de doutorado eu fiz na Alemanha, eu pesquisei em institutos políticos, né, alemães, especialmente o Konrad Adenauer e o Friedrich Neumann, que é vinculado ao Partido Liberal e ao Partido Conservador Alemão. E, recentemente, esse ano, né, agora eu estou aqui de novo na Unicinos aí como pós-doc, também sob orientação do professor Hernan. Eu retornei no início desse ano para pesquisar na Fundação Friedrich Ebert, que é dos sociais-democratas, né? Durante, então, o doutorado, assim, que é o que eu trago um pouco aqui, a questão nos slides, eu trabalhei muito com essa questão do neoliberalismo. A gente ouve falar muito isso, especialmente no Brasil, sobre neoliberalismo, em função também dos últimos momentos políticos, das últimas eleições que a gente teve, e de grupos, de partidos políticos que levantam essas bandeiras, né, de libertários, de liberais, né, mas nunca neoliberais. Neoliberais meio que se tornou um palavrão, assim, né, nos círculos acadêmicos, enfim. Então, eu trouxe um pouco hoje aqui nessa apresentação um pouco dessa discussão do que é esse neoliberalismo, de onde veio essa palavra, né? E a gente tem neoliberalismo em sociedades asiáticas que tem uma outra conformação por causa da questão histórica também desses países. A peridicialização dessas do Japão, da China, da Índia, ela é bem diferente do que a gente tem no Ocidente, né? Tem uma presença neoliberal que a gente pode pontuar, né, nessas nações, principalmente do contato com o Ocidente, mas eu vou trazer mais aqui a questão do Ocidente. Então, eu vou trazer um caso, né, falar um pouquinho assim sobre, em teoria, do que é esse neoliberalismo, e no final trazer um exemplo prático, assim, do que a gente chama de uma utopia realista, né? Que é no meio desse neoliberalismo, assim, uma comunidade diferente, assim, que foi feita no Nordeste, que se chama Pindorama, que é na qual eu retornei agora para a Alemanha no início desse ano, em janeiro e fevereiro, para pesquisar sobre essa comunidade, que é uma comunidade que tinha parcerias, né, com o governo alemão. Bom, então sobre neoliberalismo, né, a gente tem no Ocidente, a gente tem várias correntes assim filosóficas e políticas assim que falam sobre isso. No Brasil, né, a gente tem principalmente como um representante assim a economia austríaca do Mises, né, do Ludwig von Mises, que é um teórico, enfim, que é o pai do libertarianismo, né? Não é nem liberalismo em si, porque quando que surge, né? Esse neoliberalismo ele vai surgir assim como expressão, ele foi cunhado em 1925 pelo Alexandre Russell, né? Um teórico que nesses círculos econômicos de discussões ele vai falar, né, de que o liberalismo teria fracassado, né, no final dos anos 20, com a crise de 29, enfim. Então, a gente já vê a ascensão do socialismo, principalmente o socialismo soviético, né, com principalmente ali na Revolução Russa, né, no meio da Primeira Guerra. Então, esses teóricos, eles se reúnem, né, em algumas sociedades, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, para pensar um novo projeto, assim, uma terceira maneira, uma terceira via também, podemos dizer assim, embora esse termo é um pouco problemático, entre o socialismo do estilo soviético e aquele liberalismo que não dava mais conta ali daquela situação econômica no momento. Então, a gente tem aí, nesse período entre guerras, né, várias discussões, e uma delas é levantada pelo Alexander Russell, que ele diz, não, nós devemos pensar num neoliberalismo, né, justamente para a gente não se aproximar do socialismo soviético, mas também continuar com os preceitos liberais com a ajuda do Estado, né? Então, os neoliberais, de uma maneira geral, eles reconhecem a figura do Estado, né? Mas o Estado com pesos diferentes e atuando em setores diferentes da economia, digamos assim, conforme cada escola de pensamento.
Então, uma coisa assim que é comum a todos eles é a questão da sociedade de mercado, né? Enfim, reconhecer o mercado e a ação humana, enfim, como motor assim principal do desenvolvimento econômico. Mas o Estado, né, o papel do Estado, ele vai ser um pouquinho diferente em cada um deles. Então, assim, no Ocidente, a gente tem o ordoliberalismo, né, o ordoliberalismo, que é a escola que a gente poderia dizer neoliberal alemã, né, que foi o que eu estudei assim mais a fundo durante o doutorado, que vai se desenvolver no que a gente chama da economia social de mercado no final dos anos 60 na Alemanha, não, antes até, nos anos 60, ao longo dos anos 60 na Alemanha, no pós-guerra também, que é um tipo de neoliberalismo que ele conta com a questão da ética cristã, porque muitos teóricos que estão pensando o ordoliberalismo, eles são provenientes de uma escola católica, né, uma escola de pensamento cristão, que é a Universidade de Freiburg, na Alemanha. E eles reconhecem que o Estado ele tem um papel relevante assim na economia, né? O Estado, ele, por isso o nome ordo, né? Seria um liberalismo com ordem. E essa ordem ela deveria prover do Estado, né? Então o Estado ele estabelece as regras do jogo, assim. Não é a economia do laissez-faire, que é totalmente livre, né? A escola austríaca, por outro lado, né, na figura do von Mises, ela vai pregar, então, uma visão que hoje se fala muito na política, a visão mais libertária da economia, trazendo de novo essa discussão do laissez-faire, né? A Public Choice, que é a escola de Virgínia, e a escola de Chicago, são dois, principalmente a escola de Chicago. Na América Latina, a gente foi um verdadeiro laboratório como é que eu vou dizer, de práticas dessa escola de Chicago, foi aqui na América Latina, principalmente no Chile, né? Isso a documentação do Konrad Adenauer, do Instituto, fala, e é legal, assim, é engraçado, porque os próprios documentos, eles mostram isso, eles dizem assim, nós queremos que o Brasil, na época, nos anos 60, né, 60 e 70, enquanto nós éramos aqui uma ditadura militar, e o Chile também, né, tem muito está escrito lá, assim, nessa documentação, né, por parte de institutos alemães, nós queremos que o Brasil e o Chile se tornem parceiros, né, enfim, comerciais, e que eles tenham um sistema liberal, né, de governo e não socialista, justamente para corroborar assim com essa questão do capitalismo, né, propriamente dito. Tem como passar ou é o Willi que passa? É o Willi que tá controle. Tá. Obrigado. Bom, assim? Então, tá bom. Ótimo. Aí alguns pontos em comuns que eles têm essa questão do monetarismo, a economia financeira, né? Enfim, capital humano, essa liberdade dos mercados financeiros. Então, em nenhum momento essas escolas vão dizer que o Estado ele tem uma ingerência nos mercados financeiros. Os mercados financeiros devem ser livres, né? Pode ter agentes, pode ter instituições para fazer especulação, enfim. E em nenhum momento o Estado deve intervir nessas práticas, né? O Estado deve intervir principalmente em aspectos referentes ao bem-estar social, diga-se de passagem, educação, saúde e segurança. São os três principais pilares, né, que esses neoliberais eles vão corroborar, enfim. Então, né, o termo neoliberalismo, então, ele não se trata, né, de um turbocapitalismo irrestrito, assim, porque erroneamente, às vezes, a gente pensa que neoliberalismo, e ainda assim, no Brasil, a gente vê, porque assim, a gente tem essa questão teórica que vem muito dessas escolas europeias, americanas, né? Mas a gente também tem uma elite pensante no Brasil, né? Eu estou falando assim, não de hoje, mas estou falando lá dos anos 60, anos 70, que foi quando eu pesquisei,
uma elite intelectual que ela alcança, né, os meandros políticos, e ela bebe muito dessas teorias, mas repensa esse neoliberalismo de uma outra maneira para o Brasil, né? Então, mesmo a gente aqui no Brasil, nos anos 60, com a deflagração aí da ditadura, a gente tem elementos neoliberais econômicos assim no meio da ditadura militar, embora é um sistema extremamente estatal que controla todas as liberdades civis, né? Pode passar, Uli. Pode passar o próximo, Uli. Para mim, eu tenho aqui a Escola de Chicago. Ainda não chegou aqui. Você quer a Escola de Chicago? Coloque o Walter Lippmann. Não, esse aí. Bom, então, Okay. assim, por cima, né, do que são essas escolas, a gente teve bastante influência do movimento chicaguista, né, que esse é norte-americano, né, e é interessante que todos esses teóricos, eles tinham grupos de estudos, eles se reuniam, né, essa comunicação transnacional, ela existia mesmo naquele passado mais remoto, digamos assim. Passa para o interior, Uli. E a escola de Chicago, né, nos Estados Unidos, ela vai, enfim, ter esse contato, né, com essas teorias neoliberais na Europa e vai montar a sua própria, digamos assim, né? Então, na figura do professor, né, do economista do Milton Friedman, que depois vai ser chamado pela ditadura chilena para pensar, né, a economia do Chile na época. Ele vai iniciar aí nos anos 40, né, mais 40. Então, sempre com esse foco no indivíduo, né, na busca da autofelicidade, na sua própria satisfação, mas o indivíduo que está pensado, está organizado em grupos, né, mas não como classes. Então, o Uli falou muito essa questão das classes, né, de como os indivíduos se reconhecem pertencentes a uma classe social, hoje é algo muito complicado. E essas questões, elas já começam, assim, essa perda de consciência de classe ou fomentar que os indivíduos não se organizem numa classe, ela já começa aí no final do século passado, segunda metade do século passado, né, com esses movimentos neoliberais, que justamente eles vão dizer que as sociedades não se organizam em classes, elas se organizam em grupos menores, na família, no grêmio estudantil, né, enfim, mas não como uma classe social propriamente dita. Reconhecem, isso é uma coisa interessante também, que o sindicato, né, tanto para a Escola de Chicago quanto para os ordoliberais, ele tem um papel relevante, né, mas é um sindicato que não deve ser politizado, é um sindicato que funciona como um braço da empresa, né? Ou seja, é um sindicato que conversa com os patrões, que conversa com os setores públicos, mas que não necessariamente ele reivindica alguma coisa. Mas é um sindicato mais colaboracionista. Então, também tira um pouco, né, essa questão da luta ou uma questão mais reformista que o sindicato historicamente tinha, né, para ser um parceiro, assim, da firma, da empresa ou do próprio Estado. A Escola de Chicago, ela é muito econometrista, que a gente chama, né, então tudo são modelos econômicos de como pensar crescimento, né, e assim por diante. Rejeitar o keynesianismo, né, o keynesianismo, ele é aquela teoria do Keynes, né, pós-29, que foi pensada para solucionar a crise na época, né? Então, esses economistas, eles também, neoliberais, eles também rejeitam, né, o keynesianismo. E o Estado, ele deve existir, claro, mas ele tem que ser limitado, né?
Então, por exemplo, não deveriam existir funcionários públicos, né, mas sim uma espécie de contratação e coisa do gênero, e que o Estado ele teria essa falha porque ele não vê os indivíduos, mas ele vê mais as classes, né, enfim, então não deveria haver agentes do Estado, propriamente dito. Pode passar, Willi. A escola austríaca, por outro lado, ela vai ser muito contundente nessa questão do livre mercado, né? E levando em conta a questão do individualismo, né, do subjetivismo, enfim, que o Estado ele tem que respeitar essas questões individuais, essas questões subjetivas propriamente dito, e essa escola austríaca, ela está muito na moda hoje, assim, especialmente na política no Brasil, né? Nós temos a ascensão de novos partidos políticos, principalmente, que falam muito, né, sobre essa escola austríaca como libertárias, né? Uma espécie... Só que, claro, eles pegam o cânone, né, o cânone europeu, austríaco, e combinam com outros teóricos uma espécie de um anarcocapitalismo também, né, para pensar o Brasil. Então, assim, não é a mesma coisa, né? A teoria, na maneira com que ela se forma nos círculos acadêmicos, enfim, e como ela vai entrar na política, ela vai ser aplicada na sociedade, são outras maneiras distintas, né? Então, a teoria da escola austríaca, ela é desse período entre guerras também, né? Veio antes da Segunda Guerra Mundial. E aí, né, o individualismo metodológico, o subjetivismo, né, a questão do utilitarismo também, o consumo, né, a foco no consumo e na produção de bens, tudo isso faz parte, né, desse arcabouço teórico. Pode passar para o próximo. Tá. A escola da escolha pública, né, também é uma escola norte-americana, mas ela não teve assim um grande respaldo no Brasil, né, e na América Latina. A gente teve mais a questão dos chicaguistas, dos ordoliberais também, né, mas da escolha pública não tivemos muito assim de teóricos, né, que estavam pensando. Mas, então, o mercado, no caso da escolha pública, né, da public choice, o mercado ele tem que ter um certo limite, né? E o Estado ele tem que ter uma espécie de regulação, né? Nesses mercados. Então, privatização de setores públicos também. O Estado, a public choice, ela pensa muito nessa questão do próprio Estado, né? De como atomizar, de como tecnificar esse Estado. Então, terminar, né, com essa coisa do serviço público, né? Privatizá-los, justamente gerir o Estado como se fosse uma lógica empresarial, né? E os próprios funcionários que fazem parte desse Estado guiarem seus próprios interesses, né, espelhados numa determinada sociedade. Isso a gente não viu muito aqui, assim, embora agora a gente viva muito essa questão das privatizações, né, mas isso aqui nós estamos falando do período entre guerras, isso já estava ocorrendo nos Estados Unidos, né, aqui isso vai chegar um pouco mais tarde. Pode passar para o próximo. Pode passar o próximo, Uri. Esse aqui o ordoliberalismo ou não? Yeah, sim. Tem um que é uma foto. Vai naquele da foto. Do Pindorama? Não, Ai, que tal o Friedrich Neumann, tá? Friedrich Neumann. Não, eu não, só tenho isso. Agora vem outros slides eu posso ir muito rápido para que também tenha. Espera aí. Aqui.
única coisa que tenho é isso aqui. Tá vendo? Não, não apareceu ali. Não? Então, eu só... espera aí. Eu acho que saiu sua tela de compartilhamento. Espera. Vocês estão vendo? Eu vou partilhar mais uma vez, mas eu não recebi nenhum outro... o último slide sobre liberalismo era aquele sobre ordoliberalismo. Isso. E antes dele tem um que tem uma foto de um monte de homens reunidos, assim, preto e branco, que tá antes da escola de Chicago. Este aqui. Espera. Demora um pouquinho. Este? É isso. Essa foto eu achei numa biblioteca na Alemanha, assim, bem escondidinha, num livrinho muito, muito antigo, que falava sobre essas sociedades, né, sobre esses encontros acadêmicos desses grupos, né, neoliberais. Então, a gente tem duas sociedades, né, que eles formaram, o Colóquio Walter Lippmann, que foi antes da Segunda Guerra, e a Sociedade de Monte Pelerin, então, que são basicamente dois grupos de estudo, digamos assim, que congregavam esses neoliberais, né? E é interessante porque essa foto ali tem o Mises, né? O von Mises na frente, ele sempre presidia essas reuniões. Essas reuniões aconteciam na Alemanha, na Áustria, principalmente na Alemanha e na Áustria, né? Desses grupos e então assim a esquerda de vocês aqui, né, é o grupo dos alemães, então, os ordoliberais, né, são aquelas três principais figuras, e o grupo da direita, então, de vocês, são principalmente depois o pessoal aí que vai dar origem à escola de Chicago, né, e a escola austríaca também. Então, é interessante porque essa foto, ela reúne todos esses grupos, né, políticos não, esses grupos de intelectuais, eles ainda não estão na política, né, esses grupos de intelectuais, de professores, a maioria deles eram professores universitários, né, e aí, nessas reuniões, eles conversavam, eles montavam, né, o que seria essa nova teoria, esse novo liberalismo, e tinha sempre a presença de duas secretárias, né, que redigiam, então, essas discussões, e aí essas discussões depois iam para revistas acadêmicas, isso era difundido nas universidades. Então, em 38, a gente tem o colóquio Walter Lippmann, né? E em 47, então, a formação da Sociedade de Monte Pelerin. Eles ficaram meio inativos durante o período aí da Segunda Guerra Mundial, porque, inclusive, vários acabaram sendo convocados para participar da guerra, né? Ou alguns se exilaram, enfim, ou foram presos. Então, tem essa questão aí desse ato da Segunda Guerra no meio. E é interessante porque a gente tem nessa época uma grande rede, né, de colaboração, tanto desses novos liberais, quanto uma rede de esquerda também, né? E eles conversavam entre si, né? Eles conviviam e conversavam entre si, então a documentação que tem, né, nesses arquivos alemães, ela geralmente assim, na Alemanha os arquivos eles têm uma lógica diferente do Brasil, eles são organizados assim, geralmente pelo nome da pessoa, enfim, o nome de uma pessoa política, de uma personalidade, e ali tu encontra tudo, tu encontra cartas, tu encontra até papel de bala, eu encontrei, assim, coisas bem pessoais da pessoa mesmo.
E é interessante ver cartas, porque nessas cartas a gente vê com quem eles estavam falando, né, nessa época. Então, existia também essa comunicação com intelectuais de esquerda. Não era assim uma questão classista de que quem é socialista ou comunista, enfim, vai ficar de um lado e os neoliberais de outro, né? Então, existia esse trânsito. Agora, Uli, vai para o slide de Pindorama. Eu acho que já falamos. Obrigado. Eu acho que é muito interessante essa intervenção e também esse contraste entre essas ideias que eu tenho e o liberalismo. Eu acho que deveríamos dar um tempo para discutir agora, mas deixa-me começar a discussão com que eu estou fazendo no momento, não? Para talvez também para fazer uma coisa mais concreta, não? Então, minha questão como economista e também que significa essa crise do liberalismo que temos para a transformação do sistema financeiro, não? É uma coisa muito diferente, não? Mas eu acho que tem a base disso um problema mais fundamental. Isso pode ser descrevido como essa crise do liberalismo que temos, mas essa crise de materialismo é tão complicada para nós outros porque que sabemos sobre que pode seguir essa ponte que não funciona, essa ponte mal construída entre uma politização da transformação num lado e essa ideia da sobrevivência no outro lado. E que eu estou fazendo no momento é trabalhar com dois conceitos, ler duas literaturas, mais ou menos, sempre começando com as finanças e depois traduzi-los numa maneira mais filosófica. Eu estou escrevendo um papel sobre a pluralização da discussão sobre climate finance, as finanças da política climática, e também sobre a relevância da teoria do novo materialismo, o neomaterialismo e as finanças. E, no fim, tem esse problema que não as duas partes do ponto não se encontram. O liberalismo tinha uma solução para tudo isso, mas tinha uma solução porque era basicamente uma filosofia idealista, não? Então, o problema é como podemos criar uma sociedade plural, uma sociedade política, e combiná-lo com essas novas ideias do neomaterialismo. Isso é o problema. Não é muito concreto, e por isso eu vou terminar com 3 pontos concretos, e talvez Caroline pode dizer uma coisa sobre o último ponto antes da discussão. Uma coisa que estamos fazendo agora é estudar a transformação regional na Alemanha. Por que fazemos isso? Porque aqui esses conflitos que são necessários para politizar a discussão são mais presentes lá, mas também a cooperação é mais presente. E podemos ver que grupos, mesmo plurais, pessoas conservadoras, da direita, da esquerda, quando entendem que tem assim um problema material, não, neomaterial, podem espera, tem um problema elétrico
aqui. Tem que a cooperação e a politização funcionam muito melhor nesse contexto regional, não? Porque tem elementos de cultura, de economia política, de história que podem traduzir ideias liberais em ideias materiais. Isso é uma coisa que observamos, que no contexto regional é mais fácil. Outro exemplo é uma ideia sobre o capitalismo que vem da África, que se chama Africapitalism, e aqui também podemos ver como uma pluralidade, uma politização se combina com certas ideias indígenas sobre a rede da vida, e aí tem muitos conflitos, mas também tem assim cooperação. É bastante interessante ver essa coisa. E também vemos coisas assim na minha perspectiva, em cooperativas no Brasil, e uma cooperativa é uma cooperativa que eu acho que é muito interessante, e talvez, Carolina, você pode dizer uma coisinha sobre Pindorama, depois começamos a discussão. Certo, obrigada. Agora, esse ano eu retornei na Alemanha porque no meio da minha pesquisa de doutorado eu achei essa chamada colônia Pindorama, né? E é uma coisa que me intrigou muito, assim, porque a gente estava no meio da ditadura, né, no Brasil, e essa colônia Pindorama é uma cooperativa, né? Se formou uma cooperativa. O idealizador dessa colônia, né, que tem a fotinho dele ali, o René Berthollet, ele era um socialista, né? E ele tinha uma rede de trocas intelectuais com vários socialistas, assim, no mundo, né? No arquivo dele, enfim, que eu pesquisei esse ano, tem nas cartas dele, de que maneira está pensando o Brasil, né? Numa economia socialista solidária, enfim. E aí a cooperativa Pindorama, que foi o que me levou mais a estudar um pouco essa questão de cooperativas, de que maneira, né, essa colônia construída aí, começou a ser construída em 61, no Nordeste, onde tu tem uma população massivamente pobre na época, analfabeta, né, como que ele vai construir essa cooperativa? Então, essa cooperativa contou com auxílio alemão, né, de capital financeiro e também ajuda técnica, então vinham médicos, vinham enfermeiros, engenheiros, agrônomos, né, para o Brasil durante os anos 60 para ajudar a construir essa colônia, e ela é o que a gente chama de uma utopia realista, né, um termo do Edgar Morin, que justamente ela é uma colônia, uma cooperativa totalmente distópica, assim, no meio da ditadura, porque os dirigentes e a população, né, eles seguiam em ideais socialistas de comunidade, né, enfim, de pertencimento a uma determinada classe social, e nós estamos no meio da ditadura, né? Então, a própria colônia tinha uma moeda própria, né, uma rede internacional socialista de abastecimento fornecia sementes, carros, né, equipamento médico para a colônia. E ela se mostrou a alfabetização também da população, né? Foi um dos primeiros locais do Nordeste que teve a alfabetização para jovens e adultos, né? E também tinha uma creche para as crianças, para os pais poderem estudar à noite. Isso era uma coisa muito revolucionária nos anos 60, porque isso a gente começa a ver no Brasil de uma maneira mais massiva nos anos 80, né? Então, o que a gente está, né, se referindo aí é que como que a gente vai viver, né, hoje em dia, né, nesse capitalismo. A gente pensa isso hoje, mas isso, de certa maneira, algumas pessoas já vêm pensando isso historicamente há muito tempo atrás, né? Que é o caso de Pindorama, então, que é totalmente diferente, assim, a maneira com que a colônia vai se orientar no meio da ditadura militar. Então, agora, né, eu estou no pós-doc, então estou investindo mais nessa pesquisa,
e é algo que eu gosto muito, assim, que é muito interessante ver a maneira como o René Bertollet, os dirigentes alemães que iam para o Brasil, né, eles pensavam o Brasil, e é interessante que outra coisa, assim, é que quando a gente vai fazer a pesquisa dos indivíduos mesmo, né, histórica, muitos desses técnicos, esse corpo técnico que veio da Alemanha para o Brasil, muitos vão acabar ficando no Brasil. E essas pessoas escrevem memórias. E nas suas memórias elas colocam que o Brasil afetou elas de uma maneira assim muito profundamente, de que é um país que, embora fosse uma ditadura, né, tivesse essa questão totalitária, assim, econômica e política, se permitia ter algo alternativo ali no meio, né? Então, de que maneira a gente pode, né, que nem o Uli comentou, viver nessas ruínas do capitalismo, né, de uma maneira talvez alternativa, como foi Pindorama ou não, né? Então, isso é algo que a gente pode abrir para discussão também. Acho que é isso. Tá bom. Obrigado, Carolina. Então, talvez agora é tempo para perguntas. Eu acho que é uma matéria muito grande, muito complicada. Tem exemplos concretos, mas talvez vocês tenham perguntas ou ideias como resolver esse conflito, essa tensão entre sobrevivência a um lado e politização no outro lado. Então, estamos abertos a perguntas. Quem está na modalidade online pode fazer as perguntas pelo chat. Quem está presencial pode se pronunciar aqui. Já temos inscrições. Por favor. Primeiramente, muito obrigada para vocês dois. Muito interessante, muito robusta o material teórico que vocês trouxeram, principalmente Carolina, isso também? Isso. Carolina. Meu nome é Marina. A pergunta que eu tenho, porque eu pesquiso na área de justiça ambiental também, nesses desafios climáticos que a gente tem na filosofia, né? E eu me deparo, assim, com esses dados. Eu também já tinha estudado aquele relatório que o professor trouxe antes do relatório de desigualdade climática de 2023. Muito bom, uma base de dados também bem interessante. E mostra, sim, todos os dados que a gente tem sobre essas questões climáticas de emissão e de distribuição de renda. Ela é tem uma concentração de renda, assim, exorbitante, né? Então, assim, a gente tem uma população pequena que tem uma concentração super alta de renda. Então, a gente também entende que concentração de renda, não sei se vocês entendem isso também, mas é sinônimo de concentração de poder político também. E a gente tem, então, uma outra parte da população, assim, digamos assim, vamos fazer uma separação, não sei se vocês concordariam, mas, assim, 10% da população mundial representa uma concentração de renda muito alta e os outros 90%, então, tem uma concentração bem menor, então, de poder político e de renda, né? Aí a minha pergunta ou a minha indagação, eu acredito que não tem respostas, mas como que a gente pensa sobre isso, é o que vocês acham? Vocês acham que é mais interessante a gente atuar uma frente de defender uma distribuição de renda para que a gente possa também distribuir poder político para encaminhar qualquer tipo de decisão política que fale sobre meio ambiente e clima, ou vocês acham que a alternativa de trabalhar, então, com os outros 90% que não tem poder político, mas é 90% da população, né? Então, a gente tem, assim, um poder massivo de pessoas de um lado, mas um poder massivo de renda e político do outro. Eu, quando chego nesse pensamento, eu sempre penso assim, tá, eu atuo a favor da distribuição de renda e de uma política mais igualitária, mais distributiva, ou eu atuo na politização dos 90%, ou também
em defender ideais que sejam de culturas mais tradicionais também, que daí é um número muito mais reduzido ainda e que tem um poder político quase nulo, né, na nossa sociedade. Eu sei, eu estou sendo bem dicotômica, assim, eu estou dizendo, ou tu faz um ou tu faz o outro, mas é para saber a opinião de vocês, como vocês estudam bastante, o que vocês acham, assim, qual desses caminhos vocês consideram, ou se vocês consideram algum outro caminho, seria não é bem uma pergunta, mas uma provocação nesse sentido. Não sei se o Uli quer responder primeiro. Se você quer começar, ou eu posso começar, o que você prefere? Pode começar, tá mais inteligente. Sim. I'll do this in English. I think it's easier. My thoughts were confusing enough, I think, to show you that in English it would have been probably better. The challenge, in my view, is that we need both, and that both do not come together, like my bridge. Okay. What we observe is that these 90%, okay, let's take these 90%. They only come together when they feel like this is about survival. Okay. This is in our projects, when we come to this point where really there's a consciousness about the crisis we are facing, and people start to collaborate on the spaces of survival, even conservative and progressive people that belong to the 90%, they form like a really a cooperation that seems to work. Okay, so on the one hand, this collaboration among the 90% is the thing that sometimes works, not very well in relation to kind of taking into account also the needs of ecosystems, but even this is present sometimes. But this never translates into the other side that is also necessary, and this is kind of the politicization, the creation of the conflict with the 10%. I think one answer to this kind of problem is to talk a lot about instruments such as the taxation of wealth, but employ them to solve these survival problems. I will try to explain this, giving a couple of concrete examples. So we know there is, on the one hand, climate mitigation, and there's climate adaptation. Okay. And we realize that it's very complicated to combine these two issues of politicization and survival in the area of mitigation. But as soon as we work on adaptation, for example, in municipal contexts or in regions here in Germany, it gets much easier, for example, to talk about wealth taxation and also to link this wealth taxation with really ecological problems. Why is this? Because as soon as people realize, okay, this is a situation that is not about to save ourselves with some kind of progress, but it's a situation where we really have to adapt, people start accepting the conflicts and start accepting the necessity to cooperate among the 90%. So one thing I think is important, that we not stop to have mitigation measures. No, in contrast, we have to have much more mitigation measures, but to intensify the discourse about adaptation, because in adaptation it's much easier to create that kind of class consciousness on the one side and link it to the material foundations of the Regis de Vida that we have. I hope this was still very complicated, but in the end, we need both. The survival thing, the cooperation among the 90% is failing a lot because there is not enough financial resources or resources to support this. No, so in the end, we confront this political conflict also when we try to cooperate among the 90%. So it has to come together. It doesn't come together, but it comes together more easily as soon as people start to think about climate change as something we have to adapt to, because then it becomes a reality that is material. I hope this is
it gives a little hint to where I'm heading, but I'm looking for answers from you too, no? So I'm also puzzled by this big problem to convince people that we have to talk about the distributional conflicts, about the fairness issues that are involved here. In the academic literature about climate adaptation, it's called the root causes, no? We never get to these root causes of the problems. And this is a big problem that we confront in all the projects we are doing. Tentar responder pouco também. Obrigada, Uli. Essa questão é uma questão bem complicada, assim, mas eu vejo que já tem, por exemplo, esses 90%, né, que seria essa massa da população, como que tu atinge essa população com essas preocupações climáticas, né, e tudo mais, porque que nem o Uli pontuou na apresentação dele, eles não se veem pertencentes, né, a esses problemas, como se eles não fizessem parte disso, né, e ao mesmo tempo tu tem dirigentes políticos que estão nesses 10% da população que, enfim, né, fazem as políticas públicas para esses 90%, mas também eles não querem que seja afetado, né, o seu bolso, digamos assim. Então, é um problema bem difícil, assim, de se resolver, mas se a gente, assim, numa perspectiva histórica, se a gente for perceber de que maneira a população ela vai se politizando, ela vai internalizando esses discursos, eu vejo que principalmente é uma coisa muito pessoal minha, assim, parte da minha vivência como professora da rede básica de ensino também, que eu atuei, é através de políticas públicas, né? Então, a escola, né? A escola, os serviços de saúde, que são coisas que todos nós usufruímos, mas ela tem escalas diferentes para quem é mais pobre e para quem é mais rico, né? Atendimentos e escalas diferenciadas. Mas uma maneira dessa massa populacional, ela está se politizando, é algo muito demorado, historicamente falando, não é algo rápido, é algo assim que perpassa às vezes 2, 3 gerações, né? E ela se dá muito através dessas políticas públicas, mas de que maneira tu fazer políticas públicas que são esses 10% que faz? Então, é um jogo muito difícil, assim, de se fazer. E, ao mesmo tempo, esses 90%, a gente não vê uma ascendência a esses 10%, porque a gente tem uma carga de trabalho alta, né? Então, não é, assim, todo mundo que consegue estudar, né? Ou se politizar a ponto de alcançar, né, a cadeira aí desses 10%. Mas é algo que lentamente isso vai andando, mas eu percebo assim que tem que ser como o Uli comentou, tem que ser uma coisa mista, né? A gente tem essas iniciativas de políticas públicas, mas também iniciativas privadas, como até da colônia Pindorama mesmo, tem outras colônias também, e principalmente hoje cooperativas, né? As cooperativas elas têm um papel muito forte, principalmente no interior dos estados, né, nesse sentido de trazer um papel de educativo, de mitigar a fome, né, enfim, a gente tem associações com o próprio MST também, eu dei aula no MST, dou aula também na escola do MST, e lá é basicamente agricultores, né, que tem que trabalhar muito por causa dessa questão climática e tudo mais, né, que não usam veneno também, mas eles também aprendem, né? Eles estão na escola, eles aprendem a ler e escrever, eles têm contato com literatura acadêmica que a gente lê na universidade, mas é algo que para eles é muito difícil levando em conta a sua vida diária, né? Então, que é muito trabalhosa e que é a maioria da face do trabalhador brasileiro é isso, né? Dos brasileiros no geral, se trabalha muitas horas, né, semanais, e ainda os que têm filhos e família, aí é pior ainda, né? Então, uma maneira, assim, que poderia haver teria esse misto, assim, né, de ter iniciativas de políticas públicas ou
iniciativas privadas, que eu digo que vêm das universidades ou de associações, né, comunitárias, enfim, ou cooperativas, que levam, né, enfim, isso para tentar plantar essas sementes, assim, nessa população. Mas não é algo fácil, assim, não tem uma receita de bolo, dizer, não, vamos fazer assim dessa maneira, né? Sim. Tem uma pergunta no chat depois, mas pode complementar. Não, é mais porque me intriga muito que tem algumas propostas, que nem nesse relatório também eles propõem essa... É bem, assim, óbvio, assim, e é bem falada sobre a taxação, né? Uma taxação, só que, assim, é tipo assim, uma taxação irrisória, é 3%, acho que eles falam. Assim, é uma taxa, não chega a 5% dos mais ricos, conseguiria constituir um fundo internacional suficiente. Então, a gente não consegue nem colocar próximo de ser mesmo feito uma taxação de 3% nas maiores riquezas mundiais. Aí eu fico pensando assim, nossa, uma taxação de 3%, que é Poxa, gente, não é nada, né? Para quem é multibilionário não é nada. Mas então a gente não consegue nem avançar esse passo, assim. E eu fico pensando... é um pouquinho pessimista da minha parte, né? Mas é o que vem, né? O que chega para nós de informação. Aí eu fico... então o que vai ser aceito? Se uma coisa tão simples e me parece tão pequena, nem avança, né? Uma proposta dessas, assim. Tipo, países, eles participam de reuniões, eles entram em acordos, mas os acordos não são cumpridos. Então, tipo... Então, fica assim meio nebuloso assim para mim essa questão. Parece simples, mas não é simples, né? Não é simples, é verdade. But I think a crucial issue in our project on wealth taxation and the socio-ecological transformation, we try to find out under which conditions we can build majorities around this idea that we have to at least you don't have to do this in an antagonistic fashion. Actually, you can say we have the strong shoulders in society and we have a huge problem here, and we will only solve this if the strong shoulders participate in one way. And what we find is that the willingness to accept something like a higher taxation of the wealthy is very strongly dependent on the question of whether we face a crisis or we do not face a crisis. And a big problem is that these 90% do not perceive the current situation so far as a real crisis. Some already perceive it, but then often they do not relate it to ecological problems. I mean, we have droughts, we have refugees, and so on, but we do not understand that there is this relation between the crisis of the ecosystems and the socioeconomic crisis we face. What can I say? To create this relation, we have to talk about concrete instruments, and wealth taxation is such an instrument. And what we see is when we do this on a very abstract level, like a national wealth tax or European wealth tax, it doesn't reach people. But when we do this on the ground, for example, in a municipality, we have municipal wealth taxation in Germany, and they listen what is happening here. We have these droughts, we have floods, and so on. We have to protect ourselves against these things. We have to survive here. Then people start to realize that there's this conflict, and people start to realize that this conflict will require a participation of the very wealthy that have in the process. So I think we need to become more material to get to this point where people understand that redistribution of finances is necessary.
But at the same time, and this is my problem, and I was not able to express it. At the same time, my answer to the question in the chat of Kleber Garcia is that we have to become more plural when we talk about climate finance mechanisms that genuinely address the lived realities and systemic vulnerabilities of the poorest community, like in this question. So it's difficult to summarize that in a couple of minutes, but one thing we try to do is to take the discussion, the political discussion about climate finance, and look at the lack of plurality that we see here, okay? Now, this is changing. For example, there is a nice book about that is called The Plurality of Climate Finance that tries to broaden our view of finance mechanisms to how do actually the poorest communities finance their adaptation to climate change? How do indigenous communities talk about climate finance? There's actually a nice paper about the presence of indigenous communities at climate finance summits that shows how this changes the conversation. However, this plurality is so far a very liberal conception, a very liberal plurality. It doesn't get to the point where this plurality really creates a political movement, such as a class consciousness. Okay, so there is this tension. This consciousness emerges in material situations, but the solutions are only found if we become plural enough. And I don't bring them together. That's why I'm giving this kind of a little helpless presentation here. I think the answer is in bringing this together, in having a much more plural discussion about finance mechanisms and becoming much more material, seeing also that matter has a role to play here. It's not only humans that play a role here, matter plays a role here, okay? But this plurality we can organize as humans is very difficult to bring together with this materiality that we need to really get into an understanding of what kind of situation we face. Latour, to finance here, he says we completely have to change our perspective. We have to go into a lateral perspective. Not looking like this at the problems from above, but from the side. We have to kind of zero in or focus in on the critical zone in which life is made possible. And our ideas of plurality are still too much liberal, and they cannot focus on this zone of life that includes or integrates these material entities. That's, I think, a big problem that we face. That if you read, for example, Chantal Mouffe, who is very good in showing what we need to politicize the people, she's very helpless in talking about the material conditions we face. And if we look at the real new materialists like Anand Singh, she has a big problem to really get to a real political point, in my view. And it doesn't come together. This is kind of a big problem. But the answer of Kleber Garcia, I think, to answer is this is only answered through plurality, to engaging people that do not even use the term finance and say you have financial problems with climate change and with biodiversity loss. Yeah. So here plurality is, I think, of the essence when we talk about the question how climate finance mechanisms can be restructured to generally address lived realities. Mais perguntas aqui no presencial, perguntas pelo chat. Então, aqui tá online. Eu teria uma pequena pergunta, acho que dá tempo para mais uma ainda, para ambos, né, para o professor Uli, para
aqui, que acho que conversa um pouco com a pergunta do Kleber, tem a ver com essa ideia de que os modelos tanto de financiamento climático anteriores, né, das últimas décadas, e os modelos de desenvolvimento econômico, daí a gente pode alargar um pouco mais, né, para mais décadas, né? Quando a gente fala de problemas climáticos, né, de questões climáticas, né, foram esses modelos que permitiram que nós chegássemos a essa crise atual, né, que está realmente chegando, batendo na porta de todo mundo, né? E uma das grandes questões, eu acho que me parece ser fundamental para que isso tenha acontecido, né, é uma visão individualista tanto da sociedade, do desenvolvimento social, quanto do desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, essa ideia de que indivíduos sozinhos conseguem resolver problemas, né? Ou não há necessidade de um apoio do Estado, ou não há necessidade de uma grande força comunitária, né, para que os problemas sejam resolvidos. Bom, quando nós vemos exemplos de cooperativas que funcionam, quando nós vemos exemplos de comunidades indígenas que trabalham de uma forma mais comunal e que conseguem mitigar os problemas ou enxergar de uma forma mais plural, né, para usar a palavra do professor Oli antes, né? O primeiro ponto, né? Por que a gente demorou tanto para dar o braço a torcer, né? Ou uma visão mais liberal ou neoliberal, talvez, demorou tanto tempo para dar o braço a torcer que o problema do individualismo é parte geradora desse conflito ambiental, né? E mesmo tendo algumas experiências que vocês mencionaram aqui, né, e dessa fala do pluralismo, né, e como que a gente pode tentar, daí, de novo, né, tentar arquitetar a ponte do professor Uller da politização e dessa participação de quem entende que talvez a solução seria por essa via mais do comum, a via mais comunal, né? Como é que a gente consegue convencer, né? E aí eu puxaria de novo a questão que a Marina tinha feito antes, né? Nós temos a solução, né? Alguma solução, mas a gente não consegue efetivá-la, né? Os 3% resolveria o problema, tá? E aí como é que convence as pessoas, né? A dificuldade está aí, né? Sim, Carolina, você quer responder? Ou quer que eu diga mais uma coisa? Essa questão é que a gente, principalmente no Brasil, a gente é muito ordeiro dessa questão, desse culturalismo norte-americano, né? Então, a gente é muito focado, assim, nessa sociedade de consumir, de ter o bem ali, né? E essa relação capitalista, essa relação de consumo direto, principalmente trazendo essa questão bem individualista mesmo da própria pessoa, e é o que eu quero e é dessa maneira, né? Então, a gente não vê assim mais a população, ela é plural e ela é comunitária, mas nessas pequenas redes, né? Então, é na cooperativa, ou é no movimento social, que os movimentos sociais, de certa maneira, também estão perdendo força, né? Eles estão cada vez diminuindo mais o número de pessoas que participam daquele movimento. Mas ainda são maneiras de ter um determinado pluralismo, mas como células, assim, né? Não é mais um grande projeto, uma grande teoria econômica, né, que a gente vê, mas muito, muito focado nisso, nessa questão de eu como indivíduo vou consumir isso, eu vou produzir isso, mas não tem essa visão de estar projetado em relação ao outro. É uma mudança assim, de mentalidade que a gente vê, acredito eu, assim, que a tecnologia ela colaborou muito para isso, né? Com essa individualização, assim, se esconder atrás da tela, né? E tudo mais. E isso vai desde a criança, né, até a idade adulta. Mas eu, assim,
pessoalmente acho que através da educação e desses pequenos núcleos, dessas pequenas comunidades, assim, da cooperativa, né, o movimento, enfim, são maneiras não ideais, mas ainda é o que resta, né, para a gente ter um sentido comunitário ou um sentido plural, enfim, para que as pessoas tenham algum tipo de consciência. Mas é bem difícil, né, justamente, e aí a questão que a tecnológica, ela vem, pelo menos ela é consumida pelas pessoas de uma maneira muito individualista, e não numa maneira que vai potencializar isso aí, né? Que poderia potencializar, mas não é o que acaba acontecendo. Vocês querem colaborar, Oli? Sim. To put it very simply, I would try to end with a simple thought after all the complications that we have caused. What I think your question is about, at least partly, is how can we scale the bridges that are built on the local municipal level to a bigger scale? No, how can we? Because that's a problem. We need global solutions too. No, because time is running out. We have a certain urgency here, and I think I see a lot of hope in kind of activities emerging. I showed this example of Afri-capitalism. It's a weird thing, and I didn't like it at all before, when I was invited to the first conference. It's rich Africans, okay, trying to build an African capitalism. You think it's crazy, but then you see what happens on the surface. They have to do this together with the indigenous communities in Africa, and as soon as they do this, to develop that greater concept together with the indigenous communities, you scale these thoughts up, and you get rather radical ideas in a room in which people wanted to talk about capitalism and how to make it. And I see this in many circumstances. As soon as you seriously integrate these municipal, these indigenous, these cooperative views, these meshworks that are more local, into the more global, more political discussions, a lot of things happen. And the more happens, the more concrete these also local communities see they can benefit from, for example, a redistribution of resources. If they realize that the big politics about taxation and so on, at the end, allows them to be more effective in their ways of preserving also their ways of life, etc. The task, however, will only be done if also people like me are willing to accept that the way of thinking, the way of kind of also understanding, the way of being academic then changes, okay? Because what I said, we are all liberals. We all want self-effectuation. We have all a strong sense of individual autonomy, no? We have huge difficulties accepting some ways of thinking of truly indigenous populations very often, or cooperatives. I give you a radical example. Many of the people that are on the right track here in Germany are way too conservative and right-wing for me. I have big problems with these people, but I know that I have to accept to change my attitude to certain things, my liberal attitude, because everybody in the room probably is to some extent liberal. So this is what we have to work on if we want to scale up these indigenous approaches. We have to accept a new kind of plurality. And this is the challenge. One thing that is kind of seems to be probably naive what I'm saying. I think one thing that might help creating or bringing these two parts of the bridge together is if we talk about the transformation more strongly as a cultural project. Okay. We need to find common cultural denominators or sometimes new cultural elements. Without culture, and the transformation has way too long been without culture. Without culture, we won't bridge this gap.
between the need to have global political solutions and to understand again what it means to survive in this meshwork of life. Tem mais alguma pergunta? Algum momento? Então, acho que a gente vai dando por encerrada a nossa sessão da manhã. Então, eu agradeço em nome do PPG, em nome da organização do simpósio, ao professor Uli pela brilhante palestra, que eu acho que vai deixar a gente pensando uns 2, 3 dias, ou umas 2, 3 semanas, ou meses, né? Dependendo do envolvimento aqui. Mas com certeza nos fez discutir várias questões e repensar vários modelos, vários conceitos que nós temos, né? E a professora Caroline também por sua participação, pela sua segunda palestra também, né? Foi uma debatedora palestrante, né? Então, muito interessante. Agradecemos também a todas e a todos que nos acompanharam aqui presencial e online. E aí fechamos agora e voltamos na parte da tarde, às 2 da tarde. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela convite. É uma boa conferência. Obrigado, professor. Até logo.